Muito boa tarde! Chegando mais um dia desse querido encontro que eu tenho o privilégio de ter aqui com vocês, né? Olha, tem sido uma experiência nova e já muito prazerosa, que eu não largo mais, viu? Desde 2001, a gente mostrando as coisas boas da nossa cidade, aqui da nossa região, da nossa cidade viva, pela TV. Agora também aqui nessa capacidade, nessa possibilidade de interação pela internet. Estou muito feliz de fazer todas as final de tarde aí com vocês a nossa entrevista do dia aqui na fanpage, né? Na fanpage do Cidade Viva. Muito bacana. Chamem os amigos, está começando. Hoje, excepcionalmente, a gente está um pouquinho mais tarde, geralmente a partir das 5h30 a gente entra no ar, com assuntos e pessoas que fazem a cidade acontecer. Hoje, 6h30, mas estamos aqui cumprindo a nossa missão, tá bom? De estar com vocês. Fico muito feliz com a interação, o bate-papo, o chat ali, é muito legal, né? É o chat ou o chat? O que vocês preferem? De qualquer forma, os comentários ali ao lado, no chat ou no chat, é muito legal. Vocês fazem perguntas, podem dar opinião, criticar, elogiar. O importante é essa participação de vocês, que é sempre muito bem-vinda. E olha, hoje nós temos um jovem professor, né? Que muito querido de muita gente aqui, um professor de História. Ele é formado, né, em História e vai falar do seu amor por essa cidade, pela nossa cidade, por Mogi das Cruzes. Ó, o pessoal de Suzano, de Arujá, não fiquem enciumados, não, porque vocês também têm coisas maravilhosas, mas a gente, sempre que dá, puxa um pouco a sardinha aqui para os amigos mogianos, né? E hoje eu converso com o querido professor Glauco Riccielli, que já está lá no estúdio dele, está lá no escritório. Tudo bem, Glauco? Tudo bem, Leandro? Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Acompanho você já há muito tempo e pela primeira vez aí nós podemos bater um papo, né? Achei muito oportuno e agradeço de coração a oportunidade. Olha aí, que legal. Glauco, vamos começar do começo. Por que você escolheu fazer a faculdade de História, se formar e vir a ser um professor? Já nós vamos falar bastante, inclusive dos projetos do Glauco Riccielli, mas você jovem, 16, talvez 17 anos, escolhendo cursar História. Conta pra gente essa história. Então, né, naquela época que eu fui fazer História, hoje eu estou indo para os 33 anos, mas naquela época eu comecei a fazer História por um gosto que eu já tinha, né, pela história local, de Mogi das Cruzes principalmente. E depois em nível nacional. Eu sempre gostei de valorizar a história brasileira, o patrimônio e a cultura. E em 2007 eu iniciei essa graduação e depois parti para o mestrado em 2013 em Políticas Públicas Culturais. E eu tenho uma paixão enorme por esse âmbito, né, da história, da preservação, do resgate, da pesquisa. Eu gosto demais. Hoje em dia, lecionando, não dá tempo mais de fazer as pesquisas que eu ia para São Paulo, para o arquivo da Arquidiocese ou para o arquivo do Estado de São Paulo, e ficava ali o dia inteiro. E não tem mais essa oportunidade hoje em dia. Mas eu agradeço assim, demais a profissão de estar sendo professor na sala de aula lecionando, né? Eu tenho esse amor que também é muito bom. Olha, a gente sabe valorizar, graças a Deus, muita gente sabe o valor, né, de um professor, de uma professora, né? É algo que vem da minha formação, família toda de professores, desde o bisavô, passando aí por todas as gerações. A gente sabe que o professor aliás, em algumas culturas, né, o imperador só se curva para um professor, tamanha a importância dele na sociedade. Então, Glauco, você tem esse grande valor aí que muita gente reconhece. Aos poucos, cada vez mais no Brasil, o professor vai sendo também reconhecido.
Mas o Glauco não para só ele não para só na sala de aula com os alunos. Você também gosta de escrever, né, Glauco? E nós vamos já falar sobre o livro que você está prestes a lançar, né? Que é um livro que conta os 150 anos em comemoração, né? A fundação, a abertura, vamos dizer assim, a inauguração do cemitério aqui da nossa cidade, o mais conhecido, que é o São Salvador. Então, onde surgiu essa vontade de falar, né, sobre esse assunto que às vezes tem gente que fica assustada. Nossa, vamos falar de cemitério, pelo amor de Deus, né? Tem toda essa coisa. Como é que foi isso e a importância de se resgatar a história de um cemitério? Então, Leandro, o cemitério se tornou para mim uma coisa muito comum desde criança. Era comum no domingo, meu avô, meu pai, minha mãe, nós íamos até o varejão, fazer ali essas compras, comer um pastel, comprar flor e ir para o cemitério, no caso, nosso jazigo, no Parque das Oliveiras. E lá nós íamos limpar, rezar, e era muito comum. Eu sempre ia para o cemitério, nunca tive medo. E aí, durante a adolescência, muitos falecimentos na família, e eu comecei a olhar o cemitério, principalmente o São Salvador, pelo tempo dele de fundação, lá em 1871, como um lugar de estudo. Então, no final de 2009, quando eu acabei a universidade, eu comecei a fazer pesquisas fotográficas, o levantamento primeiro do cemitério, e fui, basicamente, tendo como rotina de levar os alunos meus depois nas aulas de sociologia, filosofia da ETEC Presidente Vargas para o cemitério, isso em 2011 e 2012, logo que eu entrei na ETEC. E se tornou algo muito interessante, e comecei a pesquisar. E esse livro veio, então, à tona, porque o ano que vem, em fevereiro, o cemitério ele vai tá comemorando essa data, né, de 150 anos. É um cemitério que, infelizmente, ao longo do tempo, ele perdeu muitos dos seus túmulos importantes. Nós temos poucos túmulos importantes hoje, mas nós temos muita história para se resgatar. E esse livro, né, os 150 anos do cemitério São Salvador, Decesso na Terra das Cruzes, ele se torna, então, uma forma da população, não só de Mogi, mas de São Paulo, ou até mesmo em nível nacional, conhecer o processo da morte. Desde o processo que eu digo, da pré-história até os dias de hoje, como que o ser humano lida com a morte, como que lida com o luto, quem vai trabalhar isso no meu livro é a minha esposa, a doutora Valéria, psicóloga, e depois eu venho passando por todos os cemitérios da cidade, não só o São Salvador. Então eu passo pelo cemitério, é muito curioso, as pessoas não sabem que hoje tem muitos cemitérios. Nós temos o São Salvador, nós temos o Santo Alberto, que fica na Serra, o de Sabaúna, nós temos também da Saudade, Oliveiras, de Itaiaçupeba e o cemitério de Jundiapeba, que está em abandono, do antigo Hospital Colônia Arnaldo Pesutti. E os cemitérios também do centro de Mogi, que não existem mais. Eu também levantei isso, está no livro. O cemitério, exemplo, atrás do São Benedito. Não sei se algumas pessoas já sabiam disso. E, exemplo, ao lado do Carmo, ao lado da Catedral, são cemitérios que já foram retirados os sepultados, as exumações foram feitas e levados depois para o São Salvador a partir de 1871. E o livro tem essa importância, esse resgate enorme de diversos momentos da relação da morte. Olha, importante porque como a morte também é parte da vida, né? Ou a vida, enfim, quer dizer, elas estão intimamente conectadas, né? A vida e a morte, né? Isso conta a história, uma parte da história do Brasil, né? Porque Mogi é uma das cidades mais antigas do Brasil, né? E é de extrema importância. Agora, o título do livro, eu fiquei curioso, porque, olha, eu fiquei pensando o que é esta palavra
decesso, é isso? Na Isso. Terra das Cruzes, é isso? O que é decesso? Decesso é a mesma coisa que passamento, é morte. É a palavra que liga a morte. Então, a morte na Terra das Cruzes. Tá. Eu gostei é um muito sinônimo. É um sinônimo, uma palavra muito antiga, né? Quando você assiste algumas coisas antigas, gosto muito de uma série que foi uma novela, na Saramandaia, eles brincam bastante algumas palavras do cotidiano brasileiro. E aí, uma vez, o professor, que gosta muito de morte também, ele está sempre nos velórios, fazendo os seus pronunciamentos, ele fala muito decesso, o passamento. Então, eu usei essa palavra para resgatar esse processo. E também, Leandro, Legal. no caso do livro, a terceira parte do livro, são 2 partes, a terceira vai ser a relação dos profissionais que trabalham com a morte. Então, eu vou estar falando sobre o cotidiano de quem trabalha nas funerárias, de quem recepciona as famílias, o tanacopraxista, que vai trabalhar com a relação da preparo com o corpo, e também dos agentes funerários, do administrador do cemitério e dos coveiros. Então, são profissionais que estão invisíveis para a sociedade e que, no livro, eu quis trazer eles para a sociedade, valorizar. E, nesse momento de pandemia, eu entrevistei alguns na semana passada, eu estou no finalzinho desse capítulo para mim mandar para a editora, muitos vieram até colocar a desvalorização deles durante esse momento de pandemia, né? Não desvalorizando e tirando o valor dos outros profissionais, todos são importantes no processo, mas raramente alguém vai na funerária ou vai no cemitério levar uma máscara para um profissional desse, para você se proteger. Eles estão lidando com o perigo também, tá? Então, são profissionais em que eles cuidam de nós no último processo, que é a nossa morte, preparam nós para a nossa família poder nos velar quando possível. E nós devemos valorizar esses profissionais cada vez mais. É verdade, é verdade. Eu não sei se eles se enquadram também como profissionais da área da saúde ou não, tecnicamente falando, mas, enfim, como você disse, é o último momento antes desse encerramento da vida aqui na Terra, né? Olha, Glauco, temos comentários aqui já, o José Carlos Nunes Júnior, opa, olha aqui, boa noite, Glauco, boa noite, Leandro, grande historiador, enorme colaborador da Festa do Divino, Glauco, falando aqui o Nunes, abraço, muito legal. Um grande abraço, um grande parceiro. Júnior. E Paulo Pinhal também, arquiteto, Grande muito amigo, bom. Parceiro. Um abraço. A Cleide, a Cleide é do fã-clube. Um beijo, Cleide. Muito legal. Essa Mogi ainda é uma grande família. A cidade vai crescendo, mas as pessoas têm aí um carinho, um conhece o outro. Isso é muito interessante, né, Glauco? Glauco, mas me fala sobre a questão dos cemitérios. Mogi é uma cidade que sempre foi muito colonizada pelos portugueses, muito católica, né? E eu não sabia, até acho que alguns anos atrás, umas décadas atrás, eu não fazia ideia, talvez muita gente não saiba que o cemitério, ele de alguma forma ele é administrado pela Igreja Católica, né? O São Salvador, por exemplo. Confere isso e a ligação da religião e o cemitério. É uma pequena parte. Quando você entra no São Salvador, no seu lado direito, tem uma parte murada. Aquela parte murada, desde quando abriu o cemitério, foi feito uma abertura para qualquer congregação religiosa utilizar o espaço para enterros dos seus confrades. E na época existia, então, como existe até hoje, né, a Ordem Terceira do Carmo, existia também o Santíssimo Coração, então o Rosário, a Irmandade de São Benedito, e quem conseguiu na época, que teve maior facilidade de cumprir com as obrigações de limpeza, de administração, foi então os carmelitas com a Ordem Terceira. E até hoje, então, quando você falece, você tem que procurar o prior do Carmo para poder fazer um enterro nessa área do Carmo. Isso acontece ainda. O que nós perdemos no São Salvador, que isso foi a mudança do período imperial para o período republicano,
foram os enterros de acatólicos. Então, tinha uma área do cemitério para pessoas não católicas. Então, eles não podiam ser enterrados na área benta, a área que fosse benzida pelo padre. Então, olha, hoje você diz que nós temos já cemitérios muito antigos, desativados, né? E temos ainda em funcionamento pelo menos cinco cemitérios na cidade. Todos têm a mesma característica, a mesma constituição, a mesma administração. Você estudou sobre isso? Como é que funciona? Por exemplo, se uma pessoa não é católica e ela é enterrada também no São Salvador, por exemplo, ou em outro? Essa questão do acatólico foi no passado, no período imperial. Quando nós mudamos para a República, em 1889, esse item ele cai por terra. Então, porque o Estado é laico e todo mundo tem o mesmo direito perante a lei e as condições que o Estado permite de se utilizar do que o Estado fornece. Hoje em dia, o único cemitério diferente da cidade é o particular, que é o Parque das Oliveiras. Ele é um cemitério que ele é ecumênico. Então, não tem distinção nem de religião, nem social, porque todos os túmulos são iguais. Já o São Salvador, você tem ali túmulos maiores, que demonstram a opulência da família, né, o poder que a família teve em vida. Antigamente você tinha essa conotação, chama-se arte tumular. Você vai colocar no seu túmulo o que você foi em vida. Quem tinha posses, poder, gostava de fazer um túmulo muito grande, muito opulento, para demonstrar o poder dele mesmo durante a sua vida na Terra, e isso permanecer no pós-morte. Isso eu acho que remonta lá da época dos faraós, né? Porque, afinal de contas, né, eles, quando morriam, olha, era opulento, né? E aí a gente sabe que a cabeça da humanidade, né, evoluiu muito nos últimos 150 anos, mas até então, até 1800, 1850, o Egito era logo ali, né? Então os costumes vão passando. Olha, converso aqui, você que chegou agora na live, na nossa entrevista do dia, com o professor de História, Glauco Riccielli. Ele é mogiano, tem um carinho imenso pela cidade, nas postagens do Glauco, sempre levantando alguma coisa aí, alguma memória de Mogi. Tem mais bate-papo aí pela frente, hein, Glauco? Eu quero pedir uma pausa para a gente também fazer o nosso plim-plim aqui, para poder manter essa live viva e com qualidade. Mas eu volto com o Glauco. Eu quero perguntar, eu vou deixar já uma pergunta no ar, para o Glauco poder responder para a gente com o olhar de um historiador, de um professor de história. Mogi das Cruzes consegue preservar a sua história através do patrimônio histórico? Em que grau, em que nível, o que falta e o que está bom e o que precisa ser feito? Tá bom? Mas já o Glauco responde isso para a gente. E agora eu quero chamar a minha querida Vanessa Sassai. Olha, a Vanessa Sassai, ela é da VS Slim. A Vanessa é uma terapeuta que deixa todo mundo, olha, lindo, bonito. É verdade. Homens e mulheres com o método VS Slim tratam da saúde de dentro para fora, né? Você que às vezes quer perder uns quilinhos, quer perder algumas medidas, pode contar com a Vanessa, mas é mais do que medidas. A Vanessa cuida de você como um todo, né? Trabalha a sua bioquímica, trabalha o mental, mindset e o espiritual. É o método da Vanessa. Vamos ver? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Sassai e hoje eu vim apresentar o Mário. Eu queria que o Mário se apresentasse e falasse quantos quilos ele eliminou e o que ele achou do nosso tratamento de ter eliminado o peso e ficado com esse rosto jovem. Meu nome é Mário, eu faço tratamento há 3 meses, acho que uns 3 meses mais ou menos com a Sassai. E eu só tenho que falar que aqui é maravilhoso, são excelentes profissionais que tem aqui. Eliminei
11,5 kg, com a graça de Sassá e Deus. E você tem que ter força e perseverança também, que não adianta, ela faz a parte dela e a gente tem que fazer a nossa também. E se não fizer, ela xinga e briga. Esse é um dos motivos com quem faz aqui, por isso que emagrece. Obrigada, viu, Mário? É que né, ele fez toda uma reprogramação, conhecimento, fez a alimentação adequada para o tratamento, porque senão não elimina mesmo. Tem que estar em conjunto entre ele, a mente, corpo e alma. Obrigada, viu, Mário? Obrigado você por tudo que você fez e está fazendo. Ai, Deus abençoe. Amém. E a gente volta aqui com o Glauco Riccielli, professor de História, e que tenho certeza sempre está antenado com os assuntos da cidade. Vai lançar em breve, se não me engano, em setembro, o seu livro que fala dos 150 anos do cemitério São Salvador. E eu deixei uma pergunta no ar aí para o Glauco. Mogi, uma das cidades, talvez o Glauco vai falar para a gente, a quarta ou a quinta mais antiga do Brasil, né, fundada, e já perdeu bastante do seu patrimônio, infelizmente, né? O Brasil não costuma conservar tanto. Mas em Mogi, Glauco, ainda é possível pensar em preservação do patrimônio histórico ou não? Então, é um assunto muito complicado para a nossa cidade, né? Infelizmente, nós perdemos muito durante décadas, né? Nós somos uma das 10 cidades-mães do Brasil. Mogi, como vila, né, desde 1610, então nós teríamos que ter um patrimônio muito mais cuidadoso, zelado, né, pelo poder público. Infelizmente, falta uma conscientização muito grande, não está sendo fácil. Nós observamos o ano passado e o começo desse ano a luta que os membros do CONFAP fizeram para tombar emergencialmente o casarão dos Duque, que está quase indo abaixo pela irresponsabilidade de uma empresa que comprou o terreno e queria demolir para poder fazer um empreendimento. Isso é um dos casos, entre outros casos, de imóveis. Fora o que nós temos de objetos que precisam ser cuidados, nós temos as bandeiras históricas, nós temos a memória imaterial que precisa ser preservada. Então, eu luto muito pela questão de valorização dessa cidade e principalmente das suas tradições. Me dói muito ver o quanto que o jovem não conhece a história de Mogi. Existe um decreto, um projeto, né, que virou decreto do ex-vereador e hoje vice-prefeito, Juliano Abbe, da disciplina de História de Mogi das Cruzes dentro do currículo da educação municipal. Mas falta subsídio para se criar isso. Então, muitas professoras precisam desses subsídios para poder instruir seus alunos e fomentar a educação patrimonial desde cedo. Porque se eu conseguir fazer isso, eu consigo que as crianças valorizem esse patrimônio, conheçam a cidade. Porque hoje nós temos em Mogi um saudosismo muito grande, mas da faixa etária dos seus 30, 40 anos para cima. O jovem desconhece essa história e aí vem a luta que nós fazemos tanto com a festa divina, exemplo, na preservação das suas tradições e raízes, com a relação também da Academia de Letras, em que nós também tentamos fazer esse dever, mas nós basicamente somos sociedade apenas sozinha fazendo isso. Então precisa ter uma parceria público-privado e ter basicamente essas mãos dadas em cooperação para resgatar a história de Mogi. Nós estamos numa condição gravíssima. Nós estamos perdendo cada dia mais nossas tradições e estamos perdendo as nossas referências de patrimônio histórico. Olha, esse é o assunto da maior importância. Eu particularmente também sempre me preocupei da maneira que a gente pode e alcança, a gente levanta sempre esse alerta, né? Porque a gente sabe de interesses, né, imobiliários, mas com certeza absoluta, a gente pode perguntar para muitos arquitetos, né, inclusive o Paulo Pinhal tá aqui nos assistindo, é possível conciliar, né,
equilibrar o desenvolvimento necessário sem destruir muitos patrimônios. Eu acho que esse equilíbrio tem que ser buscado, nem que tenha aí um último monumento, alguma coisa, para que ele seja preservado. Tem pergunta aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. O Zé Carlos está fazendo uma pergunta, o Zé Carlos, o Júnior. Olha, eu vou ler para você, Glauco. Glauco, na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a conservação tumulares no cemitério São Salvador? Observamos muitos túmulos abandonados. O que poderia ser feito? É a pergunta do Júnior, do José Carlos Nunes. Bom, o José Carlos Nunes, hoje parceiro, amigo, um abração para ele. Então, basicamente a prefeitura já faz um trabalho com relação aos túmulos abandonados. Vai para edital, só que é uma burocracia muito grande, então as famílias acabam deixando esses túmulos de lado e tem um trâmite que a prefeitura tem que seguir. Está sendo feito já uma readequação dessa legislação tumular na cidade, mas cabe também a cooperação da sociedade da família, de não querer mais o túmulo, entrega para o município, isso depois vai com leilão, para acabar também deixando vago alguns túmulos. E os túmulos que são de importância de patrimônio histórico, cabe também aos órgãos públicos como o CONFAP fazer o tombamento desse túmulo ou da área em volta ao cemitério. O problema é que sabemos que vai esbarrar em outras leis também. E aí vai impactar prédios, a região, a futuras construções, e isso gera um impacto financeiro. A gente sabe dessa situação de leis que acabam atravancando. Mas quando você faz uma legislação que seja flexível, que possibilite um futuro que não atrapalhe essas condições, seria essencial. Um exemplo, um túmulo que é muito importante, não tem dono e não está tombado, é o túmulo da menina da pipoca, que a família já está extinta. Quem cuida daquele túmulo? A sociedade. Só que precisaria tombar no papel, cuidar daquele túmulo, fazer a limpeza do mármore, restaurar, ou uma redoma de vidro, porque é um patrimônio histórico, se tornou uma lenda, foi filha de um grande político da cidade. Então, é esse ponto que chama muita atenção. Quer dizer, a sociedade tem que também participar, como tem participado no caso da menina da pipoca, né? Essa semana passada, infelizmente, eu estive sepultando ali com a minha família uma querida tia-avó, Dulcínia Cardoso Pereira. Estive no cemitério e fomos até o túmulo da família João Cardoso Pereira, né? E enterramos ela lá junto com o seu pai, o ex-prefeito, né, João Cardoso Pereira, o seu Jonico, e o seu o bisavô, o vô Jonico, como é conhecido na nossa família. Ele foi, aí eu vi ali no túmulo, eu também não sabia disso. Ele foi criado pelo Coronel Cardoso de Siqueira, dessa rua famosa aqui que vai para o Real Parque. Coronel Cardoso Siqueira criou o João Cardoso Pereira, que é o bisavô e da origem da família. Quer dizer, essa história da cidade está lá registrada na morte, no cemitério, né, Glauco? Isso, os alunos, quando você leva eles lá para um passeio, muitos se empolgam, né? Falam, vamos para o cemitério, vamos, né? O pessoal também curte, né? Porque é a história da cidade deles, né? Da nossa cidade, né? Eles vão cruzando, né, com essas histórias. Alguns têm medo, outros eu respeito, ficam na escola, mas a maioria gosta, quer conhecer. E no cemitério proporciona isso, você conhecer a história da cidade, né? Nomes de rua, de personagens. Eu gosto muito de levar os alunos do jazigo do Fernando Pedro Franco para falar da Revolução de 32, do menino santo, né, que é o menino mártir, que popularmente ficou como menino Marques. De vez de falar mártir, a população fala Marques. Aí ficou Marques e tá até hoje. Então, são lugares importantes para a população conhecer. E o cemitério tem muito a nos apresentar, nos dar uma aula. Nós temos artes expostas, nós temos as famílias, a história do cemitério, a questão de saúde pública.
tudo isso se torna fundamental, né, para o desenvolvimento. Eu esqueci de comentar com você do cemitério Sol de Sabaúna também, que também é nosso. Então, também tem o cemitério de Sabaúna. Então, no total, são 6 cemitérios ativos na cidade. Muito, muito bem. Mais algum túmulo que vale a pena, às vezes pode passar despercebido, ou que você deixaria como uma indicação para que faça uma visita? Por exemplo, o Dr. Deodato, que foi um importante médico aqui na nossa cidade, está lá? Sim, está lá, né? Mas o túmulo dele original não está mais, né? Ele foi refeito, né, com material atual. Perdeu a simbologia do passado, mas o jazigo está ali na área que pertence ao Carmo. Também tem um túmulo da família Mendes, que eu gosto muito de citar, que é um túmulo que tem uma imagem, né, de uma ampulheta com uma asa de morcego. Tem uma simbologia em que controla o tempo e a morte. Então, a ampulheta é nos dada ao nosso nascimento. E nós temos o livre-arbítrio. Nós temos nosso tempo, que vai acabar durante um momento. Só que a morte pode parar aquele tempo, né, prorrogar aquilo ali por um instante e acontecer a fatalidade. Nossa vida é por um instante, né? Então, dessa maneira, se tornou um túmulo que foi muito depredado, já perdeu muitas peças. Eu tenho uma foto original do túmulo como era antes, para estar no livro, mas hoje está muito depredado. Foi roubado as pinhas, a cruz, que era de ferro, e perdeu muito já elementos. Olha que judiação, né? A gente fala do patrimônio público, de alguma forma, não é só um casarão ou uma residência, né? O túmulo é um patrimônio histórico que está sendo destruído, né? Isso é muito... Poxa, é uma judiação. E aqui tem um comentário da Josi. A Josi está sempre participando aqui das nossas lives, ela dizendo que em muitas cidades é um passeio turístico, até, né, você conhecer o túmulo, como por exemplo, né, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, na Recoleta, né, lá na Argentina, quem sabe, né, a gente possa também receber alunos de outras cidades, né, Glauco? Eu fiz um projeto, né, apresentei à prefeitura com a readequação do cemitério para o âmbito turístico. Foi entregue, vamos ver se a prefeitura vai acatar, né, as sugestões, trabalhar com totens, explicando sobre alguns símbolos e alguns nomes importantes, né, para a história da cidade, e se tornar uma rotina de se fazer a visita no cemitério, visitas tanto diurnas quanto noturnas, para desmistificar essa questão do cemitério sendo um lugar de terror, de dor, lamento e morte. E sim um lugar de estudo, tá? Um lugar cultural. O pessoal, e tem muitos que fazem por brincadeira, piada, tal, mas a gente sabe que, né, isso é muito tranquilo, é um lugar de memória, né, é um lugar da gente lembrar, né, eu acho que o túmulo é para isso, né, o cemitério é para você lembrar. Lembrada. Então tem muito a ver com a história, né? Exatamente, né, Glauco? Sim, ele é pura história, né? Olha, muito legal, estou conversando aqui com o Glauco, feliz de saber que já o livro está no forno, né? 1º de setembro que você quer lançar, Glauco? Então, seria um sonho, né? Mas por questões da pandemia, nós vamos ter que prolongar esse lançamento. Eu queria muito tentar lançar em dezembro, espero que a pandemia se estacione, que possa fazer um evento público, mas em dezembro vai estar pronto na minha mão, isso daí é fato. Eu espero que ele esteja prontinho ali já, e se não der para setembro, vai ter que ficar para o começo do ano que vem. Depende muito de você ter a liberação do Estado para se fazer um ato público, né? De reunir pessoas. Então, nós estamos vivendo esse momento da pandemia, e também eu estou naquele momento da captação dos patrocínios, então preciso também da ajuda das pessoas, principalmente dos empresários que têm ISS. Esse projeto está pela LIC, né, pela Lei de Incentivo à Cultura, e eles podem doar 10% do seu ISS para o projeto do livro. Olha aí, então atenção empresários aqui da cidade, né?
não importa o tamanho do seu comércio, pequeno, grande, médio, pela lei de incentivo, você é uma renúncia, você, em vez de pagar esse imposto devido à prefeitura, a prefeitura aprovou o projeto do Glauco, e você pode, vamos supor, você tem lá R$1.000 para pagar de imposto, você pode pegar R$100, você pode pegar, você tem R$10.000 para pagar, você pode pegar R$1.000, até 10%, né, Glauco? E pode participar do teu projeto, não é isso? Isso ajuda muito, né, nós da área da cultura, e não só eu, como outros projetos, né? É essencial a ajuda das pessoas que estão pagando ISS. Sabemos que a produção teve uma queda, né, nesses meses, mas retomando, né, o ISS vai ser novamente cobrado pela prefeitura e cabe também aí para os projetos culturais. Então, quem puder, pode entrar em contato depois pelo link, pelos comentários, aí eu procuro e fico à disposição de quem quiser nos auxiliar nesse livro. Olha aí, é só procurar aqui nas redes sociais, professor Glauco Riccielli, que tá já, o livro está 80%, 90%, está prontinho, já tem esse lançamento, mas ainda está em fase de captação de patrocínios, para fazer o livro, para imprimir o livro, é muito necessário essa participação de quem puder ajudar. Vai ter sua marca lá, vai ter a memória também estará lá da sua empresa, né? Muito legal. Olha, Glauco, você sabe que agora eu queria mandar um abraço para a Ana Marbi. A Ana Marbi está sempre com a gente aqui, artista plástica de mão cheia, olha lá, a querida, né? Olha só. E eu queria deixar um grande abraço para aquela comunidade muito legal, de mais de 12 mil pessoas já do Arquivo Mogiano. Que legal, Glauco, você começou ali, todo mundo, o ser humano, eu acho que a partir dos 10 anos de idade, a gente já começa a virar nostálgico, né? O garotinho de 10 anos já tem saudade dos 5 anos dele, né? Com certeza. O arquivo, né? O Arquivo Mogiano, ele nasceu nessa quarentena, né? Foi uma ideia que eu tive. Eu comecei a fazer alguns vídeos no Instagram. Mas o Instagram é limitado, não é todo mundo que tem. O mais popular é o Facebook, né? Então, eu comecei a fazer colorização de fotos antigas, comecei a colorir fotos antigas da cidade e mostrar, né, como seria a cidade colorida. As fotos em preto e branco, que muita gente já conhece, mas como ela é colorida. E levar um pouco de alegria para as pessoas, um pouco de distração nessa quarentena, que não está sendo tão fácil, né? Então, mesmo as pessoas que estão indo trabalhar com muito esforço, no transcorrer do seu transporte, pode lhe distrair um pouco da sua mente, vendo um pouco da cidade de Mogi e como que era o seu passado. E, graças a Deus, o pessoal está curtindo, está colaborando, está tendo uma participação enorme. Dia 19 agora, nós completamos 2 meses de grupo. Hoje nós estamos com 12.300 e poucas pessoas. Então, ao longo de 2 meses, foram 12 mil pessoas. Olha, muito legal, muito legal. E é aquilo que a gente, ao mesmo tempo, fica feliz, né, de ter a iniciativa, de ter as fotos lá coloridas e tal. A gente lamenta porque essas imagens não existem mais no plano real, né? O patrimônio foi muito judiado. E eu não estou aqui dizendo que não tem que se trabalhar e se preservar, hein? Tem muito para se preservar ainda, mas muito foi perdido. Porém, né, Glauco, com uma iniciativa assim digitalizada de fotos, é uma forma da gente preservar, né? Preservar pelo menos na memória, nos comentários. Sim. E aquela festa lá no Arquivo Mogiano. Então, Cidade Viva está sempre por lá, estamos lá participando. Sempre. E também uma forma de homenagear, né, o professor Zapili pelo excelente trabalho que ele realizou em vida, de registrar Sim. a cidade de Mogi das Cruzes pelas suas lentes, né, pelas suas filmagens. Eu era garoto, eu adorava ficar na procissão perto dele, poder aparecer, para depois ver na TV comunitária o programa Arquivo Mogiano, que nós resgatamos o nome em homenagem a ele, que foi um grande homem que resgatou, né, a história de Mogi. E nós gostaríamos muito depois que a família também pudesse até mesmo fazer parcerias para nós divulgarmos os próprios vídeos dele, né, e continuar com esse trabalho que ele fez
dando para as pessoas a oportunidade de reconhecer a cidade do passado. Olha, o professor Zapili é um grande amigo, e já que nós estamos falando de história e contação de história, uma aqui rapidinha. Quando eu fundei, junto com alguns amigos, o canal comunitário, o professor Zapili veio e falou: Leandro, eu tenho belas imagens aqui. Eu tenho, né? Ele já era professor da UMC, trabalhava junto com o meu pai, o Armando Sérgio, lá na UMC, e veio entusiasmadíssimo com um arquivo mogiano dele, maravilhoso. Nós prontamente, eu falei: opa, estamos precisando de conteúdo aqui, porque esse canal é novo, está nascendo, né? E o professor Zapili, durante anos, né, com o arquivo mogiano, colocava lá as filmagens, tanto do momento, sei lá, de 2002, 2003, 2004, quanto as que ele tinha de Super 8, lá do passado. Vamos ver, Glauco, se a gente leva essas imagens aí também para o arquivo mogiano, para todo mundo curtir, né, e aumentar essa família aí. Muito legal, viu? Com certeza, é uma forma das pessoas poderem conhecer, né? Como eu disse, o mogiano é muito saudosista, é muito bom isso. Uma cidade que está perto da região, está na região metropolitana, né? Está perto de São Paulo, e uma cidade que tem ainda suas raízes, tá? Mas assim, a gente precisa lutar dia a dia para se preservar, porque se deixar um pouco solto, se perde e nós não resgatamos mais. É um trabalho incessante mesmo. É isso aí. Olha aí, tive o prazer hoje de ter aqui no nosso espaço a entrevista do dia, o professor Glauco Riccielli. A gente tem um imenso respeito e uma imensa admiração por essa profissão, que é o magistério, que é quem é professor desde sempre, e o Glauco figura entre, se você me permite, os jovens professores aqui da nossa cidade, né? E que é muito importante, né? A gente ter vocês aí contribuindo tanto. E você de várias maneiras, como professor, escrevendo o seu livro, fazendo aí o grupo no Facebook. Então, são mogianos de talento como este rapaz aí, com essa barba grande, Glauco Riccielli. Muito você obrigado, não pinta, não, você é muito novo, né? Não pinta ainda a barba, não, né? Não, eu tenho um pouquinho de branco aqui, mas é normal, né? Mas é normal. É isso eu aí. agradeço imensamente, Leandro, a oportunidade de expor aqui um pouco dos nossos assuntos cotidianos da história da cidade, né? E parabéns pela iniciativa, né, de estar se reinventando, usando as lives hoje em dia. E continue, tá? A população gosta muito, e parabéns pelo trabalho que você realiza já há anos, de também resgatar aí a cidade, o cotidiano social, tá? E nós agradecemos imensamente aí por você poder brilhantar nossos dias aí com o seu programa. Opa, que legal, é isso aí. Olha, Glauco, então, encerrando a nossa entrevista de hoje, lembrando que estamos na torcida aí até o final deste ano, até dezembro. O Glauco Riccielli lança o seu livro, que fala dos 150 anos do Cemitério São Salvador, ainda em fase de captação de recursos. Então, você, empresário, quer participar dessa importante resgate de memória, pode entrar em contato com o Glauco. E é isso. Agradecer principalmente aí os comentários, pessoal, os amigos, comentários, aí o Paulo Pinhal, a Ana Marbi, o Miranda passou por aí, um monte de gente querida. O Miranda tá na Espanha. Vou chamar o Miranda para contar como é que estão as coisas por lá também. E é isso, Glauco. Porta sem fome. Tá certo. Obrigado. Olha, quero dizer que amanhã tem mais, e esta foi a entrevista do dia com o professor Glauco Riccielli. Tchau, Glauco. Muito obrigado. Leandro, obrigado, viu? Ok. Bom, gente, encerrando aqui com o Glauco, mais esse bate-papo, né? A entrevista do dia está sempre por aqui no Facebook. Depois dá uma passadinha, vai lá, conhece o nosso canal no YouTube, né? Tem essas entrevistas e muitas outras entrevistas e matérias que eu faço para o Cidade Viva, levando o melhor da cidade para você, as pessoas que fazem e acontecem, como hoje o Glauco Riccielli, professor de História, que faz um belo trabalho aqui.
E convido você, se ainda não conhece o Arquivo Mogiano, que é o grupo dele no Facebook, vai lá, dá uma passadinha e deleite-se, né? Os patrimônios fisicamente, infelizmente, muitos deles já não existem mais. Mas, com iniciativas como a do Glauco, a gente pode curtir pelo menos belas fotos e trocar ideia com os amigos da cidade. É isso aí. Amanhã tem mais. Tchau!